trago uma sequência de reportagens para você. Começo com um mistério. Um dos casos mais intrigantes que você vai ver hoje na televisão brasileira. A história de duas crianças que foram mortas e abandonadas em uma estrada. A estrada é essa aqui, ó. Duas crianças foram mortas e abandonadas aqui. A investigação acontece e a polícia descobre uma testemunha. Uma pessoa que passa a dar informações para os policiais. Se torna uma peça-chave nesta investigação. E aí marcam o depoimento. No dia do depoimento desta testemunha, um segundo crime. Paulo Sérgio, que ia contar tudo o que sabia, Paulo Sérgio é assassinado. A testemunha-chave é assassinada no dia em que ia prestar depoimento. Até agora a polícia não sabe quem são essas crianças que foram mortas, nem quem matou o Paulo Sérgio. As crianças foram assassinadas, mas ninguém da região foi dar falta dos filhos na delegacia. Duas crianças mortas. Em alguma delegacia da região vai chegar um pai e uma mãe dizendo: olha, os meus filhos sumiram. Ninguém apareceu até agora. Roda a reportagem inédita. Balança. 4 de setembro de 2017. Novo Hamburgo, Vale dos Sinos. Duas crianças são encontradas sem vida por um catador de lixo. As duas esquartejadas. Os restos mortais estavam dentro de sacos de lixo azul e caixas de papelão. Foi aqui, nessa estrada de chão batido, que os corpos foram abandonados, desovados, longe de tudo e de todos, distantes de olhares e de câmeras que pudessem testemunhar tamanha brutalidade. Foi aqui que teve início uma investigação envolta em muito mistério e contornos dramáticos. De lá para cá, muitos delegados passaram por esse inquérito, né? Inclusive mudou de departamento, hoje está aqui conosco no DHPP, e de lá para cá ocorreram diversas teses de investigação. 4 meses após os corpos serem localizados, o delegado Moacir Fermino, que cobria as férias do titular da delegacia, convocou a imprensa para um anúncio. A revelação marcaria profundamente o rumo das investigações. Dentro das dependências da casa dele estava a capa. E nós trouxemos também uma outra máscara aqui que eles usam também para assustar crianças e as pessoas que foram sacrificadas no ritual. Nós não podemos ser ingênuos e nem hipócritas. Se ele fez isso, tem experiência, ele fez isso por todo o Brasil e pelo Rio Grande do Sul também. Segundo o delegado, as informações haviam sido obtidas por um profeta. O nome dele, Paulo Sérgio Lemen, de 45 anos de idade. Com base em depoimentos obtidos por testemunhas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva de 7 suspeitos. 5 foram detidos e 2 ficaram foragidos. Fermino e Lemen já eram velhos conhecidos do cenário político da região, tendo inclusive unido esforços em torno de uma candidatura a vereador. Bastou o titular da delegacia voltar de férias para perceber não só contradições, mas que, na verdade, tudo não passava de uma grande invenção. A gente ouviu, então, pessoas próximas, a gente já sabia algumas verdades, então a gente reinquiriu essa pessoa, contrapondo vários pontos contraditórios, né, do depoimento dela, até que chegou um determinado momento que a testemunha sabia, que nós já sabíamos que ela estava mentindo. E aí foi nesse momento que ela falou assim: olha, é tudo mentira. É tudo mentira. E quem contou para o senhor essa mentira? Nós questionamos. Quem contou a mentira foi fulano de tal. Nesse momento eu não vou declarar quem é, para não atrapalhar o andamento da investigação. O delegado Fermino foi condenado por falsidade ideológica e corrupção ativa de testemunha. Lemen apenas por corrupção ativa. A defesa do policial civil informou que irá recorrer da decisão. Os dois receberam permissão para responder em liberdade. Os 5 presos foram soltos. Com relação ao crime, que mataram e esquartejaram as crianças, nós voltamos ao ponto zero. Pode dizer, delegado, que houve um retrabalho policial, ou melhor, que em vez de focar especificamente na investigação, toda essa tese, essa linha de que teria acontecido um ritual, atrapalhou o trabalho da polícia a ponto dela ter que correr atrás do prejuízo, digamos assim?
Com certeza. Inicialmente foi gasta uma energia muito grande para se fazer essa prova, né? Envolveu uma série de policiais e depois uma energia tão grande ou maior para se desfazer essa prova. Isso é claro que atrapalha, isso é claro que atrasa as investigações. Quase 4 anos já se passaram e praticamente nada se sabe a respeito das vítimas. As identidades não foram descobertas. Um laudo emitido pelo Instituto Geral de Perícias confirmou que se tratam de parentes entre 8 e 12 anos de idade. Com base no material genético compatível pelo lado materno, é possível afirmar que se tratam de irmãos, primos, ou até tia e sobrinho. No entanto, as informações, elas param por aqui. Esbarram no silêncio desses túmulos, onde elas foram sepultadas como indigentes. O silêncio também alcançou um dos responsáveis pela versão que ligava o esquartejamento das crianças a um ritual. Paulo Sérgio Lemen, o informante do delegado Firmino, foi assassinado. Coincidentemente, no mesmo dia em que seria intimado para depor em um procedimento disciplinar da Polícia Civil que tratava dos falsos testemunhos. Neste vídeo, obtido com exclusividade pela Record TV, Paulo já previa que algo poderia acontecer e gravou esta mensagem. Eu quero avisar uma coisa a vocês. Se por acaso eu sumir ou amanhecer morto ou alguma coisa acontecer, saiba quem é o culpado. Fomos até a delegacia de homicídios em busca de mais detalhes. De fato, ele foi encontrado num lugar ermo, com ferimentos de instrumento cortante, provavelmente faca. Meses antes, em abril, ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Na ocasião, a ex-companheira foi apontada como suspeita, mas ainda não se chegou a uma conclusão. No entendimento da polícia, é muito mais provável que a morte de Lemen tenha a ver com um relacionamento familiar conturbado do que com o esquartejamento das crianças. Só que 2 antecedentes criminais específicos chamam a nossa atenção. Ele já possuía algumas ocorrências policiais, dentre as quais vias de fato, lesão corporal, estupro. E essa ex-companheira já havia feito um registro de ocorrência dele, acusando-o de estuprar na época, enteada dele, de 11 anos de idade. Teria ele alguma relação com a morte das 2 crianças em 2017? Isso explicaria o envolvimento dele como falso informante na época? São elementos como os que acabamos de conhecer e relembrar que compõem o pano de fundo de um caso que parece não ter fim. Nas últimas semanas, a Divisão de Inteligência Policial e Análise Criminal realizou uma revisão do inquérito. Entre as medidas adotadas pelo departamento, a relação de milhares de números telefônicos de celulares que estiveram na região onde os 2 corpos foram encontrados. Percebemos que algumas denúncias não haviam sido verificadas. São 5 volumes de inquérito, né? Muitas denúncias chegaram. Quantas páginas? Mais de 1000 páginas. Mais de 1000 páginas. Muitas denúncias aportaram no departamento que não haviam sido verificadas, foram todas elas verificadas. Dos 2 homens que estavam por trás desta versão, resta apenas um, o delegado Firmino, pois um deles, Lemen, foi assassinado. Mais de 2/3 dos casos que aportam esse departamento, eles são elucidados, eles são esclarecidos e os autores, da grande maioria, são presos. Mas um caso com essas peculiaridades, com tudo que envolve, com tamanha crueldade, e a gente chegar após tanto trabalho assim e não temos a autoria, ou uma linha que nos leve assim a ter a possibilidade de chegar aos autores, é de certo modo frustrante. Para o esquartejamento de 2 crianças, inúmeros questionamentos. Onde estão e quem são os suspeitos? Qual a motivação por trás dos assassinatos? Alguém chorou por essas mortes? Se sim, onde essas pessoas se encontram? As investigações continuam em busca de respostas. Se o crime será perfeito para sempre, isso apenas o tempo dirá.